Começa agora mais um Gabinete de Guerra. Eu sou a Maria João Simões e esta manhã juntam-se a mim o Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar, o Major-General João Vieira Borges, e Tiago André Lopes, coordenador da Licenciatura em Relações Internacionais na Universidade Portucalense. Bom dia aos dois, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Olá, bom dia. Muito bom dia. Muito bom dia. Major-General João Vieira Borges, depois da ONU, NATO, também os líderes da União Europeia pedem contenção na resposta de Israel ao ataque do Irão. Netanyahu agradece todas as sugestões e conselhos, mas frisa que é o país que tomará as suas próprias decisões. Ontem, o antigo diretor dos Serviços Secretos da Mossad, Zohar Palti, disse que atacar as instalações nucleares do Irão é uma das opções em cima da mesa. General, devemos ficar seriamente preocupados com esta possibilidade? Sim, devemos ficar seriamente preocupados porque sabemos que haverá uma resposta. Se é proporcional ou não, se isso acontecer, será o escalar certamente do conflito. Nós tínhamos colocado essa como uma das hipóteses, até na sequência daquilo que tinha sido discutido no Conselho de Segurança das Nações Unidas, a partir do momento em que Israel chamou a atenção exatamente para o desenvolvimento exatamente das centrais nucleares no Irão, e percebemos que era uma mensagem clara para a comunidade internacional, e não só para o Irão, e portanto essa é, digamos, uma ameaça que vai sendo sustentada de maneira a que não seja surpresa se a mesma acontecer. E isso faz parte de uma narrativa importante em termos dissuasores. Para o caso de acontecer, já todo o mundo está preparado e já não entende, digamos, um ataque desse tipo como um ataque tão, digamos, penalizador. Digamos, seria mais um ataque estratégico que tinha a ver com o futuro da região, que tinha a ver com a estabilidade da região, que tinha a ver com um concerto das nações, mesmo algumas mais ou menos aliadas do Irão, ou pelo menos opositoras de Israel, de que também isso não traz vantagens para a segurança na região. E, portanto, estamos a caminhar. Agora, o ataque pode ser com mísseis, como pode ser por guerra, digamos, outro tipo de ações, inclusive como infiltração, como pode ser por ciberguerra. Essas questões não sabemos, mas começamos a ver que esse será um dos alvos prioritários. Professor Tiago André Lopes, Erdogan vai receber este fim de semana na Turquia o líder do gabinete político do Hamas. Diz que será seu convidado no Parlamento turco e que, enquanto for vivo, Erdogan vai defender a luta e ser a voz do povo palestiniano oprimido, apelidando o Hamas de grupo de resistência. Professor, por que o convite e todo este apoio público numa altura como esta? Por um lado, obviamente, porque a Turquia poderia estar a tentar posicionar-se como um futuro mediador, numa altura em que o Qatar está a rever o seu papel como tal, e, portanto, essa poderia ser a causa. Por outro lado, obviamente, Erdogan quer capitalizar perante a comunidade pan-islâmica como sendo uma espécie de grande defensor da causa palestiniana, porque a verdade é que não há nenhum Estado, de momento, que esteja a encabeçar. É verdade que a Jordânia tem feito reclamação do que é feito contra os palestinianos, e é verdade também que os próprios Emirados Árabes Unidos têm feito algum desse trabalho, mas não de forma veemente e muito contundente. Daí há um sinal claro: Erdogan, desistindo do Ocidente como desistiu, incapaz de entrar para a União Europeia e de aprofundar relações na NATO, está a virar-se cada vez mais para o Oriente, e nessa viragem para o Oriente interessa-lhe aparecer como defensor da causa palestiniana e, portanto, interessa posicionar-se dentro da comunidade pan-islâmica como uma espécie de timoneiro desta luta que é muito popular na rua árabe. Conforme acaba de mencionar o Tiago André Lopes, o primeiro-ministro do Qatar diz que o país está a reavaliar o seu papel como principal mediador nas negociações para uma trégua em Gaza e para a libertação de reféns israelitas, porque houve danos para o Qatar. Major-General Vieira Borges, consegue perceber a que danos se refere o primeiro-ministro? Nós tivemos noção de que tem a ver com pressões nas próprias negociações, designadamente dos Estados Unidos, no sentido de haver, digamos, um acordo, pressões essas que certamente estarão relacionadas, inclusivamente, com também com aquilo que aconteceu agora no ataque do Irão. Ou seja, houve forças antiaéreas do Qatar que também participaram, digamos, no derrubo de drones e de mísseis, da mesma maneira que a Jordânia, e estes países depois têm consequências, como já vimos em manifestações ontem na Jordânia. Portanto, enfraquece o poder, tendo em conta que, independentemente de serem xiitas ou sunitas ou outras minorias,
digamos que são regimes que, que são povos que na sua grande maioria estarão sempre contra Israel, independentemente de estarem mais ou menos a favor do governo do Irão. E, portanto, essa é uma situação que, portanto, na minha perspectiva, tem duas dimensões. A dimensão interna, que acabei de referir, e a dimensão externa, que eles não explicitaram, mas que nós percebemos ao longo destes meses de algum insucesso para o cessar-fogo, que as pressões certamente não são só dos Estados Unidos, são também de outros países, nomeadamente países árabes. Entretanto, esta semana, o secretário-geral da Organização de Cooperação de Xangai, Zhang Ming, disse que o número de parceiros quase duplicou nos últimos 3 anos. Atualmente fazem parte 26 países, entre eles estão a Índia, Irão, Cazaquistão, China, Quirguistão, Paquistão, Rússia, Tajiquistão e Uzbequistão. Professor Tiago André Lopes, só destes 9, 4 são estados nucleares e parece que ninguém está a prestar muita atenção a isto. É verdade, a Organização de Cooperação de Xangai é talvez o desafio mais perigoso e interessante ao mesmo tempo que apareceu nos últimos anos. É por causa da entrada para a Organização de Cooperação de Xangai em janeiro deste ano que o Irão agora, por exemplo, se dá ao luxo e à capacidade de fazer um ataque como nunca tinha feito contra Israel. É verdade que também existe, e não devemos nunca esquecer isso, o acto de violação do consulado iraniano em solo sírio, e portanto esse acto justifica diplomática e juridicamente a resposta do Irão, e por isso é que vemos aquela resposta muito coreografada, com pré-aviso e tudo mais. Sim. Mas a verdade é que o Irão sente que tem, do ponto de vista securitário, está agora mais protegido porque tem do seu lado os grandes Estados, como a China, a Rússia e a grandes Estados do ponto de vista populacional e do ponto de vista territorial. E depois esta é a tal questão. A NATO tem de facto mais membros, são 33, mas dos 33 tem 4 Estados nucleares. Esta organização tem 9, mas dos 9, 4 são nucleares. E, portanto, do ponto de vista nuclear, há quase que um grande impacto técnico. No número de ogivas, contudo, a NATO leva pequena vantagem, mas leva alguma vantagem. Mas há esse problema. Tem uma única desvantagem esta organização. Nós ainda não sabemos qual é o grau de interoperabilidade dos exércitos destes 9 Estados, mas o facto de não sabermos não quer dizer que não exista, quer dizer que não sabemos. Pois. Entretanto, e voltando aqui a Gaza, a Casa Branca diz que a ajuda humanitária aumentou drasticamente nos últimos dias e que é importante que isto se mantenha, mas ao General Vieira Borges, o que se passou e está a passar com o Irão não fará com que Israel dê prioridade a outras questões ou o compromisso, aqui entre aspas, com os Estados Unidos nesta matéria de ajuda humanitária manter-se-á? Se bem que a Agência de Apoio aos Refugiados Palestinianos diz que não houve alterações significativas. Eu vou mais para a Agência das Nações Unidas. Ou seja, eles é que estão no terreno, eles é que têm a noção se efetivamente há aumentos, não há aumentos. Eu tenho ouvido, e o discurso aí da parte das Nações Unidas é mais coerente, e não é preciso, digamos, discurso, basta ver a realidade, e ao fim de mais de 7 meses, e nós temos a noção clara pelas imagens, que efetivamente a situação é muito crítica. António Guterres continua a fazer os apelos, mas depois, obviamente, da parte de Israel e mesmo dos Estados Unidos da América, independentemente do discurso ser ligeiramente diferente, a situação real no terreno é preocupante para a comunidade internacional. Eu diria que para todos nós, e a Europa nisso está unida, e isso é muito, muito importante, e o Paulo Sanda há pouco, eu vi na peça, sim, que referiu inclusivamente essa união que já tinha havido em termos de apoio humanitário, agora também há essa união em termos de sanções ao Irão, ao próprio Irão. É importante que nós somos um ator que naquela região, apesar de tudo, temos alguma autoridade e legitimidade. E, portanto, aí podemos certamente, até com mais facilidade, digamos, interceder no sentido, pelo menos nas questões humanitárias, não tanto na componente militar, mas na componente do apoio humanitário, pressionar, ajudar, não serem só palavras como tem sido, infelizmente, na Ucrânia, na maior parte das situações. Eu penso que temos um papel importante, mas, sobretudo, digamos, como disse no início, a situação é crítica e não podemos abandonar a situação em detrimento daquilo que é o conflito agora mais global no Médio Oriente com o Irão. Não podemos esquecer os palestinianos, também não têm sido esquecidos. Aliás, a questão que é muito importante da solução dos 2 Estados está a ser discutida. Eu há pouco estava a ver uma notícia da China na visita oficial à Indonésia do próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros, que solicitou a realização de uma conferência internacional de paz para o reconhecimento oficial da Palestina, porque ele tem consciência que os Estados Unidos não apoiarão isso no Conselho de Segurança.
e, portanto, em termos de uma resolução, e, portanto, é preciso trabalhar no sentido de realmente eu encontro, no fundo, da vontade da grande maioria dos Estados que querem a paz, mesmo os próprios Estados Unidos. E, portanto, eu acho que isto é positivo da parte da China e também espero que da parte da China haja também alguma interferência, como já houve naquilo que foi as negociações entre o Irão e a própria Arábia Saudita relativamente à situação que estamos a viver. Pegando aí na questão da China, mas mudando aqui de cenário, vamos para a Ucrânia. Professor Tiago André Lopes, Anthony Blinken anunciou que vai à China na próxima semana e também por isso importa olharmos para o que disse Xi Jinping há dias, quando falou de princípios básicos para a paz. Disse que os países não devem procurar ganhos egoístas, que devem arrefecer a situação em vez de colocar lenha na fogueira, que devem criar condições para restaurar a paz e também falou em reduzir-se o impacto negativo na economia global. Tudo muito bonito, tudo muito certo, mas na prática o que é que a China tem feito pela paz entre Rússia e Ucrânia? Em bom rigor, a China, eu acho que a visita de Blinken vai ter o mesmo efeito que teve a visita de Olaf Scholz. Que é nada. Ou seja, a China já escolheu um lado, já tomou uma posição e ela é muito clara. Eu sei que há uma parte do mundo ocidental que não aceita que a China já tenha tomado a posição, que finge que vivemos numa China de Deng Xiaoping ou do Jintao. Nós não estamos aí. Esta é uma China assertiva, contundente e que valida politicamente aquilo que a Rússia está a fazer na Ucrânia. É verdade que tem feito algumas críticas com relação à questão do uso excessivo de violência, que é a percepção que a China tem, e o facto, obviamente, da guerra na Ucrânia de romper os mercados globais. Mas a China continua a achar que, do ponto de vista político, a Rússia tem causa maior. Inclusive, disse recentemente à Presidente da Suíça que a China está disposta a estar presente na Conferência de Paz que vai acontecer na Suíça, mas que vai para também representar a agenda russa, uma vez que a Rússia não vai ser convidada para estar presente. E, portanto, eu acho que Blinken tem que ir à espera de poucos ganhos, porque para a China quem está neste momento a empatar a paz, a impedir a paz, é exatamente os Estados Unidos e o Ocidente, que querem ter ganhos de conseguir a adesão da Ucrânia à NATO, conseguir a adesão da Ucrânia à UE, às expensas de todo o tipo de concessões que possam vir a ser feitas, e a percepção chinesa é essa. E, portanto, é fácil de antever uma reunião que seja tensa e muito difícil. Major-General João Vieira Borges, Zelensky diz que a situação no terreno está cada vez mais difícil e que o ataque de ontem a Chernihiv, que fez vários mortos e dezenas de feridos, não teria acontecido se tivesse recebido ajuda aérea suficiente e volta a falar do apoio que Israel teve no fim de semana e que não vê o mesmo grau de preocupação com a Ucrânia. Entretanto, o 9 de maio aproxima-se, dia em que a Rússia celebra a vitória na Segunda Guerra Mundial. General, antevê um intensificar da ofensiva nas próximas semanas sem que a Ucrânia veja chegar a tão necessária e urgente ajuda? Maria João, se me permite, eu complementava o que disse o Tiago. Claro, General. Acho que é importante, de qualquer maneira, eu compreendo perfeitamente a posição do Tiago, mas eu acho que é importante haver este tipo de reuniões, de uma maior estabilizar de relações entre os Estados Unidos e a China. É bom para o mundo e é bom para os dois conflitos, para a resolução dos dois conflitos. Só isso já é positivo, o reunirem, para mim, é muito importante. Relativamente à questão da Ucrânia, efetivamente, nós temos todos, aqueles que estão a acompanhar este conflito, temos todos a noção de que a questão da defesa aérea está muito crítica na Ucrânia. E, portanto, Zelensky, quando faz a relação com aquilo que aconteceu no ataque do Irão, nós basta olharmos para os dados, e, portanto, os dados são claros, é que, efetivamente, na parte da Ucrânia, neste momento há um grande déficit de defesa aérea. Não são só as aeronaves, não são só os sistemas antiaéreos, não são só os sistemas de canhão, é todo o conjunto que leva a que, obviamente, quando nós falamos em antiaéreo é defensivo, é proteger pessoas, é proteger instalações, portanto não é uma arma ofensiva, e a relação, se nós olharmos para os dados, é uma relação indescritível, ou seja, a eficácia na antiaérea que nós tínhamos no início do conflito à volta de 70%, 80%, 90%, neste momento andamos em 46% de eficácia da antiaérea ucraniana relativamente a mísseis de cruzeiro e a mísseis balísticos, quando foi quase 90% nesses dois conjuntos no caso de Israel. E, portanto, aqui os mortos todos os dias, como foi em Chernihiv, foram 18 mortos e 70 e tal, digamos que serve de pressão sobre a comunidade internacional e sobre os Estados Unidos em particular, numa altura em que vamos ter uma importante decisão no dia 20 na Câmara dos Representantes relativamente a uma nova proposta dos republicanos
nova proposta é essa que vai incluir não só a antiaérea, certamente, em função das verbas que eu tive a ver, porque aquilo é um plano muito complicado que inclui financiamento militar estrangeiro e empréstimos, mas que inclui logo o mais rapidamente possível os atacantes. Os atacantes de longo alcance, quando nós falamos de sistemas com 300 km que fazem combate em profundidade, obviamente também vão bater esses sistemas que estão a destruir, digamos, a Ucrânia, quer a parte energética, quer outro tipo de infraestruturas. E, portanto, digamos, é uma esperança agora que existe da parte da Ucrânia e do Ocidente em geral, nesse apoio, pelo menos para sustentar, digamos, aquilo que está acontecendo em teatro de operações, que é muito favorável à Rússia, exatamente porque os apoios têm estado, sobretudo, em palavras desde dezembro. E numa altura em que a grande parte do mundo está focado no Médio Oriente, Zelensky pediu aos líderes europeus que cumpram o prometido e que negociem a adesão da Ucrânia a partir de junho. Professor Tiago André Lopes, estão reunidas as condições para se avançar nesse sentido ou a questão entre Israel e Irão pode pôr ou vir a pôr em causa este processo? A questão da adesão da Ucrânia à União Europeia não me parece que seja influenciada propriamente de maior pela questão do Médio Oriente. Agora, a questão de cumprir com requisitos formais e tudo mais é outra questão, porque aquilo que a União Europeia prometeu foi a abertura do processo negocial, não prometeu a conclusão do mesmo de forma rápida. Nós sabemos, aliás, que isso foi afastado, que a Via Verde foi afastada por vários Estados e não apenas por um. Eu lembro-me que António Costa chegou a dizer isso mesmo, que vários Estados, não só a Hungria, eram contra a adesão rápida e a adesão com Via Verde. E, portanto, a Ucrânia vai ter isso possivelmente, vai ter a abertura do processo negocial, mas não pode, até porque isso seria prejudicial para a União Europeia, passar à frente, por exemplo, da Macedónia ou passar à frente da Albânia, que já cumprem, grosso modo, os requisitos que a Ucrânia ainda não cumpre. Portanto, isso parece-me óbvio, além do facto simples de que não controla toda a totalidade do seu território neste momento e, portanto, ter um Estado-membro e ir às rés. Eu sei que já houve a solução do Chipre, mas o conflito do Chipre é ligeiramente diferente, é um conflito de baixa intensidade e de baixa perigosidade, não é como este conflito que é uma guerra ainda aberta. Agora, há aqui uma linha que eu acho que é importante, e Zelensky tem alguma razão. Há, de facto, promessas feitas no espaço mediático de vários líderes europeus que não estão a ser cumpridas, desde a aviação ao tipo de ajuda, e aí, de facto, a Ucrânia acaba por ter uma dificuldade maior, porque o planeador militar ucraniano vai planeando em função de promessas que depois não se materializam, e isso é difícil. Uma última nota só, porque eu acho que ela pode ser relevante. Eu percebo a ideia de Zelensky de que se ajudou Israel mais rápido do que a Ucrânia, mas Zelensky também terá em linha de conta que o território de Israel é substancialmente mais pequeno do que o ucraniano e, portanto, é muito mais fácil de defender do que o território ucraniano, que é gigantesco. Professor Tiago André Lopes, Major-General João Vieira Borges, muito obrigada pela análise. Um bom dia para ambos. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada. Foi mais um Gabinete de Guerra da Rádio Observador, que também pode ouvir nas várias plataformas de podcast.